Boa noite, doutos que compõem a nossa live de hoje, os doutos magistrados, vamos assim dizer, porque, na verdade, somos todos advogados na origem, né, e magistrados na sequência como ocupantes de cargos públicos. Hoje, dia 8 de julho de 2024, quando são 20 horas e 3 minutos, estamos iniciando a nossa transmissão de hoje, segunda-feira, e cumprimentamos os nossos internautas. Aproveitamos também para cumprimentar os nossos presidentes regionais, seus respectivos suplentes, os internautas que sempre nos acompanham todas as segundas-feiras. Vamos adicionar primeiro o nosso painelista, Dr. Carlos Alexandre Silveira Dias, na medida que nós vamos dando sequência à nossa transmissão. Vamos abrir os cumprimentos aos painelistas, né? E vamos começar um pouco diferente do que das vezes anteriores. Vamos iniciar com as boas-vindas do nosso presidente regional da ANAB Rio Grande do Sul, Dr. Egídio Fernandes Maglia Neto. Boa noite, Dr. Egídio. Muito boa noite, nobre Dr. Carlos Schneider, presidente da ANAB. Muito boa noite, Dr. Geoffrey Caldas. Prazer inusitado, mais uma vez, nos encontrarmos aqui nessa live. Dr. Hermenegildo, presidente seccional da Piauí, e o Dr. Alexandre, acho que não entrou ainda, né? Não, estou aqui, mas eu não estou me vendo. Bom, já declino de pronto também o meu sincero a tela está preta. A tela está preta, meu irmão. Eu estou vendo, uma olhada na tua câmera. E todos os advogados da ANAB, no seu geral, uma boa noite para todos. Um grande prazer estar aqui reunido novamente com os senhores. Maravilha, doutor Egídio. Nosso presidente, doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, ANAB Piauí. Boa noite, doutor Hermenegildo. Microfone. Isso. Boa noite, caríssimos painelistas, em especial o Dr. Carlos Schneider, nosso presidente, um homem aguerrido. Estamos juntos nessa luta para libertar os advogados de todo o Brasil. Dr. Geoffrey Caldas, um grande advogado, meu colega, meu irmão. Dr. Egídio Maglia Neto, grande homem eloquente, uma voz espetacular, de advogado mesmo, né? Dr. Domingos da Paz, grande retorno. Também o Dr. Alexandre, grande homem, grande advogado. Ou seja, e todos os advogados do Brasil, da ANAB, aqueles advogados realmente compromissados com a causa da libertação dos nossos advogados de todo o Brasil para elaborar. Isto é o nosso pensamento nesse instante, nesse momento. Agora sim, doutor Carlos Alexandre, achou a máquina. Olha, eu estou lindo. Vamos lá, doutor Geoffrey Caldas, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Olha, eu que agradeço. Quero cumprimentar o nosso nobre, diferenciado doutor Egídio Maglia, ao nosso presidente Carlos Schneider, ao nosso ilustríssimo doutor Domingos da Paz, né? Ao nosso ilustríssimo também doutor Carlos Alexandre, e ao nosso ilustríssimo e colega, duas vezes, doutor Hermenegildo Alberto, e a todos os internautas inscritos na ANAB, e aos inscritos da Ordem dos Advogados do Brasil, que com certeza está assistindo a nossa live e não perde uma. Isso eu tenho certeza. Perfeito. Eu quero também fazer uma saudação muito especial ao irmão Dr. Joel Silva Lima, nosso presidente ANAB do estado do Sergipe, a quem rendemos aqui o nosso fraternal abraço. Meu irmão, doutor Domingos da Paz, muito boa noite. Obrigado por estar aqui conosco. Eu sei dos seus compromissos, mas nós nos sentimos muito honrados com a sua presença. Obrigado. Boa noite a todos os panelistas. Boa noite, doutor Carlos, doutor Geoffrey, doutor Hermenegildo, doutor Alexandre. Faltou um aí. Não lembro qual que é. Bom, boa noite a todos. Doutor Egídio. Doutor Egídio. Muito obrigado. Boa noite aos nossos internautas, né? Matando um pouco da saudade. Estava com muita saudade, né?
Aí procurei o que fazer, achei o que fazer e agora voltei para cá. Estou aqui. Que maravilha. Meu irmão, doutor Carlos Alexandre Silveira Dias. Esse menino tem uma história conosco lá em Brasília, depois aqui no Rio Grande do Sul. Olha, passaríamos aqui horas e horas conversando sobre isso. Mais uma vez, bem-vindo, doutor Carlos Alexandre, e muito obrigado por estar aqui conosco. Muito bem. Dessa sou eu. Foi uma viagem um pouquinho mais rápida para poder chegar aqui e ter a felicidade de estar com vocês, com todos vocês. Muito Perfeito. Maravilha. Está faltando, como vocês podem ver, está faltando uma painelista, né? Que é a Cassandra Marie Barbosa. Eu vou me embora, já que não, realmente... Se for assim, não vai ter painelistas. Como é que disse o doutor Joffre Caldas? A francesa portuguesa mais brasileira. Olha, a francesa portuguesa mais brasileira que eu já conheci de todos os tempos. Então, ela disse aqui, ó. Olá, Carlos, boa noite. Eu acabei de receber uma chamada da filha de uma amiga muito próxima. A minha amiga Natália faleceu ontem de um ataque fulminante ao coração enquanto dormia. Eu não estou em condições de fazer a live, infelizmente. Ainda estou sob o choque da notícia. Nós éramos muito próximas, incluso sempre fui uma segunda mãe para a Laura, filha da Natália, que praticamente cresceu com a minha filha. Me desculpe, Carlos, mas não tem como eu entrar neste momento na live. Então, Cassandra, fica tranquila. Isso é uma razão mais do que justificada, né, da sua ausência. E, obviamente, que ninguém gosta de receber notícia dessa natureza. Então, queremos aqui externar o nosso pesar em nome de todos dos nossos painelistas, em nome da nossa NAB, né, pelo passamento de sua grande amiga aí em Portugal. Doutor Carlos Alexandre Silveira Dias. Não. Vocês estão em Porto Alegre, você e o Egídio. Sim. Como é que está a situação do cheiro, da limpeza da capital depois das enchentes? Olha, se o doutor Egídio me permitir, primeiramente eu Por favor. Eu vou dar um jeito nos ciúmes que eu estou dele. Pronto. Por relação... Estou no extremo sul. Estou no extremo sul, à beira da Lagoa dos Patos. À beira da Lagoa dos Patos, aqui fazendo 8 graus. Muito frio, não tenha ciúmes. Não tenha. Mas, doutor, para nós, o frio não é problema. Entende? Sempre faz frio nessa época e isso aí é um teste para nós. Nós vamos engordar um pouco, né, chefe? Bom, se eu engordar mais, eu vou tomar conta da tela aqui. Ainda com ciúmes por causa do chimarrão que eu não aprontei, não deu tempo. Ah, não, tem que ser. É muito frio, muito frio. Aqui no sul, aquela questão da gorda, da picanha. Não quero nem falar de picanha aqui, né? Aqui... Pode falar. Estamos mais para pecanha do que para picanha, né? É verdade. Só não pode ser pecanha do Lula. Não. Aliás, eu nem sei que... É que aquilo ali me despenteia. Pois é, verdade. Não dá para ter muito vento aí, né? Bastante. E o nosso sul, por exemplo, quando se fala em costela gorda, né? A ovelha da costela gorda também. É verdade. Porque o sul o sulista, de um modo geral, precisa de muita gordura para gerar calor. Proteína. Exatamente. E isso faz com que o corpo... Porque, por exemplo, os europeus, principalmente na Alemanha, eles têm lá um alimento chamado Obatsda, né? Que é um queijo... são 3 tipos de queijo misturados, né? Com alguns temperos que eles comem com um pão chamado pretzel, né? Rapaz, aquilo é gordura pura e eles são magros de qualquer maneira. Mas por quê? Exatamente por causa do frio. E o calor precisa ter essa queima, né? É verdade. De gordura para poder gerar calor no organismo. Então, é muito interessante aqui para o sul. Doutor Domingos da Paz deve gostar muito de uma costela gorda, doutora. Eu, quando viajava para o sul aí, eu adorava fazer aquela costela. Tinha uns amigos gaúchos, eles faziam uma costela, né?
espetar o bicho lá no chão lá e ficar o dia inteiro ali. Eita, coisa boa, rapaz. Costelão, 24 horas, 12 horas. Costelão. É bom demais. Bom demais. Mas, gente, hoje o tema, nós tínhamos um pouco essa questão relacionada à Europa, né? Principalmente com a recondução da esquerda ao parlamento francês. A Espanha também tem um primeiro-ministro também, já novamente da extrema esquerda. A Inglaterra escolheu um trabalhista, todo mundo sabe qual é a tendência. Então fica a pergunta, como se comportará o Parlamento Europeu diante o mundo e perante a sua própria natureza política interna? O euro se sustenta com tudo isso, sabendo que próprio Portugal, essa pergunta eu queria fazer para a Cassandra, mas vai ficar para um outro momento. O Portugal diz que vai se retirar do euro, da zona do euro, né, da Comunidade Econômica Europeia. Outros países também estão querendo sair fora da Comunidade Econômica Europeia. Alemanha, França, Suíça, Reino Unido. Suécia, Reino Unido, isso. Eles todos estão agora, inclusive, criando essa animosidade com a Rússia, já não é de hoje, né, já de mais tempo. E isso cria um impacto econômico muito violento para a própria Alemanha, por exemplo, que necessita do gás russo, né, do combustível russo. Quer dizer, eu não consigo entender a mentalidade... Oi? Perfeito. A mentalidade de um parlamento desse. E o que isso significa para nós do Brasil e da América Latina, doutor Hermenegildo não está aí, né? O doutor Carlos Alexandre. O que esperar dessa gente aí, desse sistema todo? Nós não deveríamos, por sermos descendentes de todos eles, esperar absolutamente nada deles. Porque, na verdade, Schneider, a Rússia tem o gás, coisa parecida, e eles estão abrindo mão, alguns países citados por ti, a mão do euro, evidentemente, para retornar às suas moedas anteriores. Muito bem. Isso deve ser, acredito eu, uma adversidade com a relação política que está acontecendo lentamente ou lento demais na Europa. A França agora acaba de a direita ganhar, mas não tem o comando necessário. Eu não entendo a divisão do poder na França. Mas a direita ganhou, mas não vai comandar, porque falta alguma coisa. Isso é um meio de países protestarem porque não querem continuar sob o jugo esquerdista europeu atual. Citados países por ti, Schneider. Creio que seja isso. Perfeito. Nós queremos também saudar o doutor Charles Alexandre Sebas Caldas, nosso presidente da ANAB no estado do Maranhão. Puxa, doutor, que honra tê-lo aqui conosco também, o doutor Adalberto Martins de Rezende também, do estado do Tocantins, já vi também. Então, futuramente nós temos aí algumas adequações que nós estamos fazendo já. Amanhã vamos distribuir também 6 ou 7 ações penais, né? Temos algumas ações cíveis também que serão protocoladas amanhã, né? E isso é tudo o trabalho da ANAB, né? Nós precisamos aí manter a nossa estrutura funcionando organizadamente, né? Dentro dos nossos parâmetros. Então, vamos lá, nós temos que fazer com que a ANAB saia voando, né? Voe alto, ninguém nos segura mais. Não é isso, doutor Domingos Raimundo da Paz, presidente da CNCC? Deve ter muito serviço agora com essa turminha aí, né, meu irmão? Eu fiquei de folga aí 4 anos praticamente, né? Sem fazer nada. Nossa, era muito tempo. Quanto tempo? Tem aquele documento. Tem ladrão escapando pelo ladrão. Tá feio a coisa. Merecidamente. E vai piorar. E do jeito que tá piorando cada vez mais, né, doutor? Cada vez pior. Mas o que eu vejo é o seguinte, diante de tudo isso aí, nós estamos de frente com o dragão, e esse dragão vermelho que está sendo banido da Europa, né? Aos poucos, as pessoas estão tomando juízo
e estão banindo esse lixo da convivência, do convívio social, sabe? E nós temos ainda uma carga aqui que vai demorar um pouco, porque o povo ainda está meio que dormindo ainda, sabe? Diante de tudo que já falamos, de tudo que já apresentamos, mas ainda parece que estão ainda numa fase de sonolência ainda. Tem muita gente elogiando a primeira-dama, a atual primeira-dama, né? É coisa de louco, sabe? Você olha assim, aquelas coisas que nós aprendemos com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a família, que é a coisa de bons costumes, isso aí esse povo perdeu. A coisa não despiora nunca, né? Não despiora, só piora. Perderam o rumo. E ficar elogiando esse cara aí, que não, é melhor esse cara aí do que o outro. Mas, qual deles? Sabe, Qual deles? Qual deles? Então, mas esse que é o detalhe, é tantos que eles se confundem, né? Se confundem. Então, o que eu sei é de uma coisa, eu recebo aqui diariamente N reclamações, N documentos de corrupção de ponta a ponta do país. Então, está assim, está generalizado, o crime está generalizado. E não tem, você vai socorrer a quem? Vai pedir socorro para quem? Porque anteriormente você ainda tinha algumas autoridades que ainda te ouvia. Você mandava documentos e tal, te ouvia. Mas hoje está uma forma assim genérica, não tem mais como você separar o joio do trigo. Tem que acabar tudo e começar tudo outra vez. Está difícil. Tá difícil. Pois é, agora nós recebemos a notícia, quer dizer, nós já sabíamos disso, né? Mas o Marcos Duval disse que tem prova de que alguém manipulou as eleições de 2022. Isso não é novidade, né? Agora, quem é que vai corrigir isso? Então, doutor, mas esse que é o detalhe. As provas, atualmente no país, fica difícil. As provas, ele vai levar para quem? Eu tenho uma tese. Vai para quem? Eu tenho uma tese que nada vai acontecer, infelizmente, nada vai acontecer aqui dentro. Terá que vir de fora, né? Alguma medida tem que ser internacional, ou ONU, seja lá, o Tribunal Internacional. Do jeito que está aqui, não se sustenta mais. As instituições caíram por terra, né? Não tem mais credibilidade nenhuma. Então, no meu parco saber, eu acho que qualquer motivação ou atitude terá que vir de fora. Aqui dentro não espero nada, sinceramente. Antes de passar para o doutor Jofre Caldas, doutor Carlos Alexandre, condenações internacionais têm efeito prático dentro do país por conta dos tratados e acordos? Por lei, pela Constituição, sim. E como tem? Elas são absorvidas pela nossa própria Constituição, como todos os senhores sabem, e eu concordo inteiramente com o meu presidente regional, até porque não posso discordar dele. Né? Mas... Não, somos democráticos, doutor. Somos democráticos. Mas cabe aludir aqui os tratados internacionais do qual nós somos signatários de contratos internacionais, né? Então, não podemos soterrar, né? Simplesmente negar esses tratados internacionais, né? Não os negando, doutor. Na verdade, também o STF nada pode fazer contra a existência dos mesmos e nem mexer nestes, porque daí mexeria no contexto fundamental da Constituição. As cláusulas... Ele é signatário como um participante de um mundo maior, de uma família maior. O Brasil concorda. Logo, é lei também. Claro, só que fazê-las cumprir, estamos com um sério problema, porque nós não temos a quem recorrer. Recorrer a quem? Acabou o recurso? Não. Pois é. Não, leis internacionais, ok, tá bem? Já dizia o nosso Águia de Aia, o Rui Barbosa, né? Mas nós tínhamos homens inteligentes na época, né? É verdade. E comprometidos, né? E comprometidos. Doutor Hermenegildo, Rui Barbosa era baiano? Sim. Qual é a leitura que o doutor fez daquela situação do Milei em Camboriú e o Lula ficou nervosinho? Viu esse final de semana, no sábado?
né? Deu mas foi um movimento fantástico, o CEPAC do Balneário de Camboriú, né? De Camboriú, onde se encontraram o Bolsonaro, onde encontraram o Milei, onde se encontraram várias pessoas da oposição, vamos assim dizer, da extrema-direita. E houver... Oi? Em plena Santa Catarina, em Balneário Camboriú, esquerda, só do lado de fora da faixa, né? Onde praticamente é a área de terra mais cara do Brasil, né? Ficou, então, né? Qual é a leitura que a gente faz? Que sinais se tira daí com relação à situação política brasileira comparada com a Argentina, que agora está vencendo, derrubando o monstro da inflação, controlando a economia, gerando superávit na balança comercial, e aqui estamos mergulhando cada dia que passa, né? Qual é a leitura que o doutor faz disso? Doutor Menegildo ou eu? Não, perdão, para você, doutor Joffre, perdão. Sim. Eu vou explicar. A situação é a seguinte, olha, eu vi na imprensa, ou não todos os órgãos de imprensa, eu fiquei realmente embasbacado, porque ali parecia Carnaval da Bahia. Em que estava Bolsonaro como astro, Milei, né, a extrema-direita, e o povo aclamando, agora de uma forma política. Outra coisa, o que é que acontece? Como diz na Bíblia, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. É o que está acontecendo com nós, em que a esquerda, através de seus, né, dos seus, vamos se dizer, dos seus tentáculos, né, no Tribunal Superior, devido ao famigerado 5º Constitucional, que implantou justamente os seus asseclas para poder, no caso, se permanecer no poder. A fraude foi realmente gritante. Então, o que é que acontece? Eles não têm um compromisso, né, politicamente falando, na questão justamente da saúde, a educação e a economia. Nessa coisa que está aí, justamente, nós estamos afundando cada vez mais, uma coisa totalmente adversa com Milei na Argentina, que ele, com toda certeza, ele vai conseguir ressuscitar e mostrar que aquela antiga Argentina, que era um dos orgulhos da América do Sul, realmente vai renascer como a fênix, que sai justamente das próprias cinzas. Então, eu tenho fé, como diz o nosso nobre doutor Carlos Alexandre, como diz o nosso nobre doutor Domingos da Paz, em que a providência vai ser de fora para dentro. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. E o povo lá em Brasília está empavoroso, porque Donald Trump está vindo aí, e com força. Vamos treinando... Oi? Vamos treinando o nosso inglês. Vamos treinando o nosso inglês. Eu quero fazer também uma saudação muito especial ao homem do agro, o Raul von Millen. Boa noite, Raul. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu já falei no início da nossa transmissão que a Cassandra, por motivos de força maior, não pôde, acabou de me mandar uma mensagem dizendo que, em função do falecimento de uma pessoa muito próxima deles, lá de Portugal, ela está impossibilitada de participar hoje. E a gente entende isso, né? Não vamos ser insensíveis, né? Embora a participação dela sempre dá um brilho, destaque todo diferenciado, mas nós também sabemos que ela tem as suas razões. Então, mas de qualquer forma, Raul, muito obrigado por estar aqui conosco e também saudar o nosso grande mestre, Dr. Mauro Gomes Schlenga, né? Assim que se diz, né? Schlenga. Então, o Dr. Mauro é outra figura fantástica que nós sabemos que, entre nós, advogados, ele é uma expressão. Um dia eu quero convidá-lo também para fazer parte de uma das nossas transmissões aqui. Doutor... será. Será alegria. Com toda certeza. Doutor Domingos, passou esses dias, em frente ao Palácio da Alvorada, um veículo em que estava o Gilson, o Bolsonaro, o motorista e a equipe dele.
E daqui a pouco ouve-se uma voz do Gilson dizendo assim: voltaremos para esse lugar. Será que tem algum código nisso, meu irmão? Pode ser. Pode ser. Eu não sei exatamente, e longe de nós querer adivinhar o futuro, né? Mas eu antevejo boas perspectivas para o Brasil, porque o próprio demônio de 9 dedos, né, o capiroto, ele já declarou há um tempo atrás que é impossível implantar o socialismo ou o comunismo no Brasil, com o povo que tem. É impossível. Se o capiroto, ele já jogou a toalha dizendo que é impossível de implantar, então o retorno do ex-presidente, apoiado por Milei, que é de direita, apoiado por Donald Trump, que é de direita, e outros que virão agora na Europa, o pessoal de direita assumindo a Europa, eu acredito que vai ser avassalador a demanda para exterminar com essa coisa horrorosa que povoa o mundo, né? Que só traz miséria, peste, fome, doença, só porcaria. E o interessante é que são pessoas, a gente fica estarrecido por saber que tem pessoas que foram para a escola, fizeram uma faculdade, fizeram doutorado, fizeram pós-graduação e fizeram um monte de coisa, mas não fizeram o principal, a ligação com Deus. A pessoa pode fazer o que ele quiser, estudar o que ele quiser, mas se ele não tiver ligação direta com o Pai Eterno, não adiantou nada. Não adiantou nada. É verdade. É verdade. Doutor Hermenegildo, será que estamos com a Aliança da Terra em curso, hein? Microfone, doutor, está fechado. Não. Ele vai ligar para o senhor, doutor Carlos Schneider. Pois é, eu acho que ele está com áudio baixo. Agora, uma coisa curiosa que me chama a atenção, antes de nós entrarmos no nosso próprio tema da live, é que tudo o que estamos vivendo no Brasil é algo inusitado. Embora no passado se tenha advertido que o nosso relaxamento na política se deve exatamente à ascensão desse povo aí, né? Porque em momento algum nós imaginávamos que pudesse causar tanto mal a uma sociedade que era próspera. O próprio presidente anterior disse: nós somos talvez o país mais rico do planeta, porque temos aqui ninguém tem. É verdade. Me ouvindo agora? Agora sim. Então, o comentário é seu, doutor. Eu tenho uma posição formada no que tange essa questão geopolítica entre dois polos que está estabelecido no mundo, no planeta. De um lado, nós temos a nova ordem mundial, e nós temos, do outro lado, a Aliança da Terra. A Aliança da Terra está em curso desde 2005. Ela vem em curso com operações pontuais, já está no ápice desta operação, que tem, no meio dela, tem a Operação Storm, que chama Operação Tempestade, que muitos duvidam. Eu sempre, quando eu falo isso, as pessoas ficam, além da conspiração, não, negativo. O Biden, que está ali, é um impostor, ali não é o Biden. Está a serviço da Aliança da Terra, tem uns que ficam na Aliança da Terra para ficar aquele teatro, para não causar animosidade entre as pessoas da humanidade. Aqui no Brasil, tem muitos que vocês estão vendo que mas não é. Agora, esses são realmente pontos que tem que estar realmente liberto, a sua mente tem que estar realmente fluindo para entender esses pontos. Só te falar para vocês abertamente que o impostor não é o que está lá, realmente já se foi muito tempo, isso é verdade pura. Acontece que você não vai ver isso em mídia tradicional, porque eles são comprados pelo sistema. O sistema é pesado, é maléfico. O sistema tira uma pessoa lá da lama e coloca na presidência da República.
É o sistema. Só que esse sistema, caríssimos advogados, doutores, está ruindo. Está ruindo. Veja só, que a direita está tomando de conta de todo o continente. E vai tomar. Chegou a vez da direita conservadora tomar o que é seu. Que é mais de 250 anos que vem sofrendo sob a égide da esquerda. Tanto a esquerda fabiana como a esquerda revolucionária. Não é? A gente faz essa pesquisa aprofundada. Não é? Para não ficar ouvindo o que as pessoas dizem, eu acompanho, tenho umas fontes muito fortes também, procuro até evitar falar, porque você está achado como doida, como um lunático, mas não. É porque nós passamos a vida toda sendo enganados com pão e circo, com futebol, com carnaval, com cachaçada, e eles tomando de conta da nossa liberdade, que é o mais importante. E nós temos 3 pessoas nessa terra que vocês pensam que não é, mas é. Bolsonaro faz parte dessa terra, o Putin faz parte, o Milei também faz parte. Perfeito. Então, são todos atores que estão imbuídos em libertar a humanidade. É muito complexo e perplexa a situação, mas é o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e o Brasil está perto de se libertar dessa corda que aí está. Meus caríssimos. Está com o microfone fechado aí falando e está com o microfone fechado. Eu estava pensando, durante a semana que passou, essa situação da América. Que interesse tem o Deep State, os metacapitalistas, né? Ou seja, o cume da montanha, de manter o Biden como candidato para uma reeleição, sabendo que ele está totalmente senil? Senil e incapaz. Aí que está o problema, a incapacidade dele. Alguém está governando no lugar dele? Isso, tem. Está sim. Alguém está governando no Brasil? Alguém está governando no lugar do Lula? Porque ele não para no Brasil? Ah, bom, mas eu tenho certeza. Mas isso aqui não é governo, né? No Brasil não... Brasil não é governo. Brasil não é governo. Isso aqui é uma tropa que se macumunaram com uma suposta ideologia de esquerda, porque isso aqui não é comunismo, não é socialismo, não estão macumunados para roubar. É um narco-estado. Isso aqui eles tomaram de assalto. Não tem nada a ver com o comunismo russo, nada a ver com os países do leste europeu. Isso aqui é uma corja que se macumunou para roubar, literalmente. Ponto. Não tem nada a ver com ideologia política. Nada a ver. Não tem doutrina. É roubalheira mesmo, efetivamente. Mas com o narco na frente. É isso aí. Maravilha. Agora, nós vamos fazer uma mudança de rumo para nós entrarmos nessa questão da chamada da live de hoje, embora isso tudo seja importante porque decide a nossa vida, né? Direita, esquerda, de qualquer forma, eles estão no meio político nos impondo regras. E como nos impõe regras, tudo passa pelo direito. E o direito nós sabemos que está violado, né? É a pedra, a consistência da pedra firme, eles estão tentando quebrar. Mas o povo não está permitindo isso. Então, nós estamos passando por uma grande transformação no direito em todas as áreas, seja na área do judiciário, seja na área dos juízes, dos desembargadores, de ministros, mas principalmente os da advocacia. E qual é a perspectiva e o futuro da advocacia no Brasil? Aqui eu vou fazer um lançamento e um desafio para cada um de nós. Porque a inteligência artificial revolucionando a forma como as tarefas são realizadas, as decisões que são tomadas, as informações que são analisadas, tudo isso no campo jurídico, que historicamente depende de intervenção humana, principalmente humana, porque há muito sentir nessa questão. E da pesquisa manual, aquela que você vai lá nos livros e nos julgados anteriores. Então, estamos testemunhando o agressivo avanço da tecnologia em nosso meio jurídico. O potencial da inteligência artificial para aprimorar as pesquisas jurídicas e a análise dos casos que têm despertado nossas novas possibilidades que envolvem os importantes questionamentos sobre o futuro da profissão da advocacia estão cada vez mais latentes,
né? E isso nós estamos percebendo a cada dia que passa, porque a inteligência artificial até se passa por alguém muito conhecido, até o próprio, né? Então, com a chegada desta tecnologia, especialmente a generativa, como o chat GPT, né, aquela que você usa para fazer uma série de peças, pesquisas, consultas, com a sua gama de ferramentas, de algoritmos, né, cada vez mais poderosas e capazes de sistematizar e simplificar as pesquisas jurídicas e análises de casos concretos. Sistema impulsionado por inteligência artificial tem a capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados de forma mais eficiente do que os próprios seres humanos. Isso é uma coisa lógica, né? É evidente. Mas isso também vem proporcionar o acesso mais rápido à informação, permitindo que os profissionais do direito se dediquem a tarefas mais complexas, que exigem intervenção humana. E, nesse sentido, nota-se que a inteligência artificial oferece ilimitados benefícios potenciais para a pesquisa jurídica e análise de casos, que podem aprimorar a velocidade e a precisão na obtenção de informações, automatizar e análise de categorização dos documentos e, além disso, podem ajudar a identificar princípios jurídicos relevantes com maior eficácia. E aqui também nós temos que colocar que esses princípios jurídicos vamos assim chamar, é uma porta aberta para o neoconstitucionalismo, né? Os ministros fazem a leitura e interpretam a Constituição a seu bel prazer. Mas para a nova constitucional do direito, a inteligência artificial está dando o papel dos profissionais das ciências jurídicas. Primeiro, a compreensão da inteligência artificial, o profissional do direito deve ter uma compreensão sólida dos princípios e conceitos fundamentais da inteligência artificial. Doutor Carlos Alexandre, você que está na lida diária dessa matéria, qual é a importância, e ela realmente é tudo isso que se fala da inteligência artificial na advocacia, ou o ser humano está, aos poucos, sendo eliminado desse conceito todo? Eu penso que a inteligência artificial é um meio que não mais cessará e ela perigosamente está permeando e mostrando a sua força e aglutinação do conhecimento, e ela não é que ela vá superar o advogado, ela será inerente à existência do advogado. Penso isso num futuro muito breve. Todavia, hoje, a pesquisa de inteligência artificial, que eu não nego que já fiz, precisa ainda, felizmente, de um complemento. E até aquele teu estilo pessoal. Tu muda palavras para deixá-la humana. Consegui me fazer claro? Perfeito. Perfeito. Ela humana, porque ela responde literalmente aquilo que tu precisa e vai até um limite, evidentemente. E aí tu vai perguntando sobre, e ela vai complementando, e as coisas vão andando. Mas o meu receio, se me permite, Schneider e colegas, é o futuro que isso nos trará. Ela será uma assessoria necessária ou nós vamos assessorar a inteligência artificial? Pois é. Doutor Domingos da... Sinceramente, me coloco até, por favor, me orientem, porque eu não sei o que será. Ela vai dar, sim, e muito. O Raul Fomilo diz assim, agora sim precisa de pessoas mais capacitadas. Doutor Domingos da Paz, eu estava conversando com ele ao telefone, e ele me falou coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, por exemplo, quando você instrui uma peça processual, não basta você se cercar de precedentes, de julgados, de jurisprudências, porque jurisprudência não é lei, embora queiram impor como lei. Mas a pesquisa e a adequação da peça processual, que é uma deficiência de muita gente que não sabe nem separar alhos de bugalhos, né? Nós temos advogados aí que estão querendo advogar, são péssimos operadores do direito, assim como temos péssimos médicos, temos péssimos engenheiros, né? Mas é um entendimento, né? Você percebe que há uma deficiência na interpretação das leis, não é isso, meu irmão?
Então, é uma coisa interessante. Eu fiquei afastado das lives um tempo, e nesse decorrer aí, eu já falei para ti, eu fiz mais 6 pós-graduações. Eu tinha feito eleitoral e tinha feito empresarial. Depois fiz mais 6 pós-graduações. Dentre elas, a que mais me capacitou para esse tema que está sendo discutido agora foi a neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. O que quer dizer isso? Vou agora ilustrar aqui a mudança que está havendo no cenário mundial com relação à coisa jurídica. Aqui no Brasil está a passos de tartaruga ainda, mas nos Estados Unidos já existem associações que já congregam os neurodireitistas, pessoas que têm o curso de direito, então chamamos-se neurodireito. Esse neurodireito está agregando com a inteligência artificial. Então, veja bem, aquele que não se preparar para o futuro, ele vai estar exatamente no passado, mas um passado lá do Rui Barbosa, mas não com a inteligência de Rui Barbosa, no atraso daquela época, que não tinha televisão, não tinha tinha o rádio e nada mais. E telefone. Então, o que acontece? Você vai retroagir, você vai ficar lá no passado, por ineficiência de você se agregar à mudança que está havendo no cenário jurídico mundial. Entendeu? Então, a neurociência, ela te explica isso, dentro do neurodireito. E o neurodireito, o que é? É você estar entrelaçado exatamente na busca do conhecimento através da inteligência artificial. Então, o que acontece? Aqueles que acham que estão a galope, que estão na frente e tal, se não se especializar, se não colocar o escritório dele com a perspectiva de futuro, vão ficar para trás. Porque não é só como tem visto no Brasil recentemente. São grandes escritórios conglomerados que se monta em Brasília para se buscar dinheiro. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Então, o que acontece? A pessoa fica na busca do dinheiro, mas não se complementa com a coisa do conhecimento. E hoje a inteligência artificial faz parte da vida humana. Faz parte hoje. Agora, é difícil que se a pessoa não se agregar a essa mudança que está havendo em todo o nosso sistema, no mundo, não é só no Brasil, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então, o neurodireito, até coloquei no perfil agora, na hora que foi colocado o nome, eu coloquei o neurodireito. Então, neurodireito. O que é o neurodireito? Você tem que fazer a neurociência de comunicação, desenvolvimento humano, para você se agregar ao conhecimento. Hoje já tem o neurodireito forense. Ou seja, se você não tiver neurociência forense, a neurociência forense desempenha um papel crucial na compreensão da mente humana no contexto judicial. Então, está difícil. Se você não se acompanhar a evolução da inteligência artificial, que está aí, está aprovado, não vai sair, não. É daqui para melhor. Agora, você tem que... Doutor, então o doutor está dizendo que o conhecimento em processamento de linguagem natural, que é o PLN, né, é praticamente a mesma interpretação dada a capacidade de interpretar resultados da inteligência artificial? Seria isso? Com certeza. Porque trabalha com algoritmos, né? Exatamente. E o que acontece? A pessoa... eu sou de uma escola de 35 anos atrás que vem o direito. 35, 40 anos atrás. Então, o que acontece? Você tinha juízes comprometidos com Deus, pátria, família e os bons costumes, aonde ele estava. Hoje, não. O juiz, no final de semana, o feriado prolongado, ele pegava aquelas pilhas de processo, colocava no carro dele e levava para trabalhar na casa dele. Hoje, não mais. Hoje, ele tem um chefe de gabinete que dá decisões. Hoje, ele tem um pessoal dentro do gabinete dele para fazer tudo, e ele não fazer absolutamente nada. Muito pelo contrário. Agora eles estão brigando para trabalhar somente 3 dias por semana
e ganhar um de presente. Então, fica 4 dias. E aí, 2 meses de férias por ano. Então, as coisas mudaram de lugar. Então, a neurociência hoje, ela está chegando com essa eficiência da inteligência artificial. O que está acontecendo? As sentenças hoje, os acordos hoje, são feitos hoje dessa forma, através da inteligência artificial. Você coloca a matéria lá, o cara te dá tudo estampado, em questão de segundos. Não é minuto, não é segundo. Sai tudo pronto ali. Você só vai fazer a correção, se é aquilo que você quer ou se não é aquilo. Se não é aquilo, você novamente interfere e fala, eu quero isso, isso, isso. Então, o advogado hoje, a advocacia hoje, que não se preparar para essa chegada dessa inteligência artificial, ele vai ficar para trás. E se ficar para trás, vai ficar ruim. O nego vai passar fome. Pode ter certeza, vai passar fome. Então, eu conheço muitos advogados que, quando tem uma hora de folga, ele vai para o boteco tomar cachaça, beber pinga e falar mal da vida dos outros. Ao invés de pegar um livro, comprar um computador e estudar, acompanhar a mudança que está vendo no planeta. E isso a gente tem visto aqui diariamente. Depois reclama. E aqui fizemos cura ao Cláudio Luiz Reck, que diz assim, a inteligência artificial é um caminho sem volta e estará em constante evolução. Atualmente, ela se utiliza e compila dados existentes de várias fontes, é óbvio, né? E pode trazer diagnósticos, além de traçar os cenários e as tendências. É isso que nós estávamos falando há pouco, mas tem que ter a intervenção humana nesse ambiente, porque o sentir, o direito, a inteligência artificial não sente, não percebe, ela não tem aquela interação interhumana. Então, me parece que, ainda que ela avance, né, com tamanha velocidade, a intervenção humana ainda é necessária. Sim, mas veja bem, não pode esquecer de uma coisa que é relevante. A inteligência artificial, ela não trabalha com emoção. Não trabalha com emoção. Quem trabalha com emoção é o homem. Então, o homem tem que estar atento para controlar a máquina, porque se deixar por conta da máquina, ela vai mostrar para você só a razão, só a matemática, só o algoritmo, só aqui, ó. É só o algoritmo, exatamente. Entendeu? Então, está difícil de você acompanhar a evolução de todo um sistema. E aquele que não acompanhar vai ficar a galope para trás. Muito para trás. O doutor Jofre Caldas, você atua na área do direito diariamente ou é só esporádico? Não, eu atuo na área do direito diariamente, né? Complementando o que o doutor Carlos Alexandre falou, se vocês me autorizarem, né? E o doutor Domingo da Paz também falou no relato deles aí agora. O que é que acontece? O doutor Carlos Alexandre fez uma pergunta: o que é que eu vou fazer em relação à inteligência artificial? Bem, veio justamente para poder simplificar, para poder nos auxiliar, sim, mas temos que tomar muito cuidado com a inteligência artificial, de como ela vai ser usada. Tem uma coisa que chama-se advocacia de massa, em que... advocacia de massa. Eu vou dar uma explicação rápido para poder mostrar para vocês o que é. Justamente é o quê? Para vocês entenderem. É uma petição só, tá? Com o mesmo caso concreto, só diferenciam, no caso, o polo ativo, que nem o polo passivo é diferente. Isso é totalmente condenável. Com o advento que os juízes, a maioria deles condenam, né? E é uma prática que se tem muito, mas que a outros advogados, não sei por que não se pronuncia. O judiciário é contra, mas não existe nenhuma punição em relação a isso. Até uma questão antiética, né? Quer dizer, contraria justamente a ética da advocacia, mas vai. Doutor, aceita. A OAB não se pronuncia, mas a ANAB se pronuncia. Com certeza. É o que eu estou fazendo aqui agora. Então, o que é que acontece nesse TT? Com o advento da inteligência artificial, com toda certeza,
nós iremos se debater com profissionais inescrupulosos que vai usar justamente a inteligência artificial justamente para poder aumentar vertiginosamente essa advocacia de massa. Com toda certeza isso vai surgir, tá? E complementando o que o doutor Domingos da Paz falou aí, realmente, o que é que vai acontecer? Se nós não acompanhar a inteligência artificial, agora a inteligência artificial sendo usada de uma maneira virada totalmente de uma forma construtiva e não destrutiva, ela vai ser muito bem-vinda, muito bem aceita. Agora, o problema é se ela for usada de maneira inescrupulosa. E, pasmem, não estou querendo desanimar ninguém, mas nós iremos ver muitos casos, e principalmente da advocacia em massa. Pois é. Doutor Egídio Fernandes Maglia Neto. Pensamento crítico e raciocínio... Oi. Não, Pensamento... por favor. Deixa eu só falar. Pensamento crítico e o raciocínio jurídico. Embora a inteligência artificial possa ser uma ferramenta poderosa, mas o raciocínio crítico humano continua sendo essencial nessa condição toda, ou ela é suprida também pela inteligência artificial? Fundamental, doutor. Fundamental é a questão personalíssima. Eu vou lhe citar um exemplo. Eu venho de uma família de advogados, meu avô, meu pai, escritório 60 anos. E eu acho que tudo é uma questão de foco. O que você faz, o que você pretende no rol dos seus clientes. Eu, particularmente, pessoalmente, eu tenho um rol de clientes que são pessoas humildes, são pessoas medianas. Sequer tem acesso a um computador. Sequer tem acesso a uma mídia eletrônica. Então, a questão eu ressalvo essa questão da inteligência artificial, porque ainda, dependendo do nicho de mercado que se vai atuar, requer a atuação mais presente do advogado, mais humana do advogado, que é a condição sine qua non da atividade. Essa questão da massificação, essa questão das ações de massa, de tentar buscar um público na internet, na mídia, ok, perfeito. Ela traz uma locupletação pecuniária para o escritório de grande monta. Agora, se faz também necessário a personalização, a pessoalização da relação cliente-advogado. Estou falando por mim, pelo meu nicho de clientes, que são pessoas de médio, baixo poder aquisitivo, que sequer tem uma condição de ter um aparelho de internet, sequer tem uma condição financeira razoável. Então, não tem como se fazer uma ação de massa para esse tipo de público. Então, como volto a dizer, tudo é uma questão de foco. Que tipo de cliente, que tipo de nicho de mercado jurídico você vai querer abarcar. Eu, na minha região, todos os gaúchos aqui sabem que é uma região sul de Porto Alegre, justamente agora com essa questão das intempéries aqui, pessoas que ficaram sem sequer um rádio em casa, perderam tudo. Com quem eles vão falar, aonde eles vão chegar? Não tem como. Então, locais longínquos que não tenham acesso a um advogado, alguns lugares do país que não tenham acesso a um advogado, tem que ter essa humanização. O advogado ainda se faz presente nas questões sociais mais baixas, de poder aquisitivo baixo. Então, venha corroborar essa questão da inteligência artificial, muito louvável, venha ajudar mas ainda eu vejo como uma certa ressalva, né? O advogado ainda precisa ter. Doutor Carlos Alexandre,
A Maria de Fátima Ferreira diz: é pura verdade, é o copia e cola. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que tu analisasse. E o segundo, por exemplo, a capacidade de adaptação da inteligência artificial em constante evolução, as novas tecnologias, as abordagens, elas que surgem regularmente, né? Onde é que entra a ética na utilização da inteligência artificial, que é um aspecto crucial ao trabalhar com ela? Como é que onde é que entra a ética nesse ambiente todo? Muito bom, muito bem perguntado, meu mestre. Schneider e colegas, é o seguinte, nós temos advogados de todos os tipos também. Então, eu estou tentando responder cortesmente a tua primeira pergunta. Então, eu prefiro ficar assim. Nós temos advogados de todos os tipos, inclusive aqueles que não deveriam nem ser advogados. Isso aí, perfeito. Muito bem. A questão ética da inteligência artificial vai depender, evidentemente, do ser humano que está agregado a esse processo, a essa utilização, a esse referendo, na verdade. Porque ética ela não tem, ela simplesmente interpreta de forma matemática o direito escrito, o direito conhecido, o dinheiro fundamentado, digamos assim. E aí ela escreve e te fornece. E aí tu faz as tuas interpretações. Gostei muito das interpretações, humaniza, e ela acaba sendo um processo, digamos, comum. Ou será, a partir de agora, novos processos comuns. A ética ainda será do ser humano. Eu ainda não consigo entender máquina ética. Máquina que instrumento, né? O instrumento matemático, digamos assim, com ética. Até porque a matemática exata não tem ética. E o gerenciamento de dados pela inteligência artificial depende de dados de qualidade? Ou vocês acham que ela oferece alguns riscos preciosos aí dentro do conceito da colaboração da inteligência artificial? E na segunda toada, por exemplo, a habilidade das comunicações, né? Por exemplo, como interagir do operador do direito com o sistema de inteligência artificial e trabalhar em conjunto, tipo colega-cliente, né? Vamos assim dizer, o profissional do direito, como disse o doutor Domingos da Paz há pouco, o neurodireito, né? A leitura da neurodinâmica, vamos assim dizer, porque tudo isso é uma grande transformação. Sim. E nós, será que estamos preparados para enfrentar tudo isso, meus irmãos? Doutor Domingos. Mais um detalhe. Tá, já bloqueei. Aqui já deu, já fechei aqui. Acertou? Liquidou a fatura? Já. Tem uma coisa muito importante que nós não podemos perder de vista jamais. A inteligência artificial, veja bem, eu vou falar aqui para não esquecer, vai ficar registrado, vai ficar gravado. A inteligência artificial não é feita para burros. Assim. O que eu quero dizer com isso? É simples. Se você não tiver um vocabulário bom, a inteligência artificial não entende gíria. Não entende gíria. Então, você tem que usar de bom vocabulário. Aí você vai ter a resposta adequada no ponto que você precisa. Agora, se você começar a utilizar na internet gíria, ele não entende e ele breca o assunto e passa para uma outra fase. Então, a inteligência artificial, ela é exigente. É exigente. Há uma pesquisa hoje, e eu tive acesso a essa pesquisa, onde os jovens brasileiros, os jovens brasileiros detestam a inteligência artificial. Por quê? Porque não sabem usar o verbo, não sabem usar o vocabulário, só sabem usar essas pataquadas de gíria. A inteligência se recusa. Todas e todas. O vernáculo jurídico não foi derrogado, né? Não, Então, isso aí não.
Isso mesmo. Então, Tem que saber falar. Se você não souber falar com a inteligência artificial, você fica esperando a resposta. E você vai aguardar essa resposta há muito tempo, porque ela não vai te dar. Porque ela foi feita para pessoas inteligentes, que têm um bom vocabulário. Se não tiver um bom vocabulário, outra coisa, você tem que ter expertise para conversar com a inteligência artificial. Você tem que ser educado. Se você for mal educado, ela não te dá resposta. Então, uma coisa não é do jeito que a pessoa está pensando, não, eu vou chegar. Não, não é assim. Você vai chegar, você vai consultar com ela. Vai pedir para ela, eu quero que você faça uma petição assim, e explique o modelo que você quer. Mas você tem que conversar, você tem que falar para ela o que você quer. Agora, saiba usar as palavras. Se você não souber falar, ela interrompe o processo. Simplesmente interrompe. Então, quando ela interrompe, nesse caso, meu irmão, a utilização da inteligência artificial no direito pode apresentar desafios tipo riscos potenciais na análise de risco? Poderia acontecer isso? Pode, porque eu não sei como é que foi feito, eu já tentei escrafunchar para ver se eu consigo avançar um pouco mais. Eu não consegui ainda, mas muitas vezes eu ponho um determinado assunto lá e ela pega e corta, fala, vamos trocar de assunto. Aí eu na hora, fico, o que eu errei? Aí eu procuro desviar daquele assunto, mudo o vocabulário e falo ao mesmo assunto, mas eu mudo o vocabulário. E aí eu falo, assistente, entenda o que eu estou falando. Esse material é para assuntos acadêmicos. Eu quero uma resposta positiva disso aqui. Aí ela, não, aí tudo bem. Aí ela volta atrás, porque ela não trabalha com emoção, ela trabalha com a razão, ela trabalha sem emoção. Então ela mostra a coisa conforme ela é. Entendeu? Verdade. Não é difícil. A pessoa, para trabalhar, para tirar 100%, não, 100% não digo, mas tirar 50% da inteligência artificial, tem que estar preparado com o vocabulário à altura que ela entenda. Não adianta você chegar lá com o oxente bichinho, pega aqui, pega ali, que ele não vai entender. Não vai entender. Ou a palavra beleza, BLZ, né? Escreveu BLZ, não vai saber o que é beleza, né? Mas a abreviatura que não existe. Não existe. É a questão do vernáculo. O advogado não pode se abster do vernáculo. O vernáculo não foi derrogado, se não utilizar o vernáculo jurídico. Tá fora. Exatamente. Então, não adianta você querer. Outra, a inteligência artificial, você vai fazer, por exemplo, eu fiz filosofia. Se o assunto de filosofia, você vai ter uma inteligência artificial preparada para falar sobre filosofia. Você vai fazer uma matéria de direito, você tem que procurar uma inteligência que está preparado para fazer assuntos jurídicos. Se você falar de teologia, você tem que procurar uma inteligência artificial preparada para a teologia. Então, cada inteligência artificial ela tem um proceder de expertise. Não adianta você querer juntar tudo e colocar, porque ele não vai te dar a resposta que você quer. Não vai te dar a resposta que a sociedade precisa. Então, é um instrumento lindo, maravilhoso para você trabalhar com ele, mas você tem que entender o que a ferramenta vai te proporcionar. Senão, você fica nu. Eu tenho observado que, inclusive, advogados não querem falar o juridiquês, menosprezando a linguagem técnica jurídica. Não vamos utilizar o juridiquês, mas como vamos se abster do juridiquês? Se a atividade fim do advogado é a palavra, o dom da palavra. É esse o vernáculo. Exatamente. Como é que vamos se abster? Não vamos utilizar o juridiquês aqui. Por favor, né? Agora existe uma coisa interessante que se chama... desculpa, doutor. Desculpa, eu peço desculpa. Não, pode concluir teu pensamento, sem problema. Rápido. Isso conclui-se que a inteligência artificial não é para todos. Exato. E nem todos e todas, né? Não. E nem todos e todas, como tem... Mas o todas... A todos e todas. A todas a gente abre mão. Todas. Chega a me doer os ouvidos, mas em todos os casos, a todos e todas. Deixa eu falar uma outra coisa aqui com relação à questão de pesquisa aqui.
Também tem a situação, por exemplo, o profissional senta na frente de um computador, né, e fala, gasta tempo, pesquisa, etc. e tal. Essa inteligência artificial também não traria um pouco mais de economia de tempo na pesquisa de peças jurídicas? Eu creio que sim. Né? Sim. Porque sim, mas você tem que saber pedir. Claro. Tem que saber pedir. Se você não souber pedir, ele vai te enrolar e não vai te dar o que você precisa, o que você quer, o que você deseja. São palavras-chave, né? Poxa. Senão não funciona. Se você não tiver um vocabulário legal, você não... Perfeito. Agora, nós usamos isso muito para o advogado. E para juízes, desembargadores, ministros, onde é que nós juiz vamos... tem estagiário. Oi? O juiz tem estagiário que faz. O juiz, desembargador, tudo eles não fazem nada disso. Cada sala de juiz hoje tem um TI. Cada sala de juiz tem um TI, exatamente preparado para esse tipo de linguagem. É verdade. Então, ele vai buscar tudo o que precisa. É uma sentença? Então, ele vai pôr o assunto necessário lá e vai vir a sentença. O juiz vai falar, é isso mesmo. Adicione isso, mais isso. A inteligência artificial é sensacional, desde que a pessoa humana conduza ela para o bem. Claro. Isso fica a critério da pessoa humana. Claro. Não tenha dúvida. Agora, o juiz precisa também sofrer uma grande... ou seja, os desembargadores, ministros, também precisam sofrer uma grande mudança, né? Porque há regras que precisam ser obedecidas, porque o advogado não pode perder prazo, mas o juiz não precisa decidir no prazo. Né? Então, prazo é para advogado. Isso são 2 pesos e 2 medidas, né? Sim. Que precisariam ser levados em consideração diante dos fatos que nós estamos assistindo hoje, em que o advogado é penalizado, muitas vezes com sentenças duvidosas, né? E até mesmo totalmente contraditório. Uma vez um juiz deu uma decisão e logo lá na frente ele mudou por ele mesmo, né? De ofício, mudou a sua própria decisão. Então, isso me parece muito perigoso no direito, quando você tem uma decisão e o próprio árbitro, o próprio juiz, que é juiz da sua própria decisão, altera e muda, né? Sem critério, sem justificativa, sem nenhum outro tipo de conceito relacionado ao tema que ele mesmo trouxe na análise do seu dispositivo. Né? Porque tem aquela segurança jurídica muito grande. Isso tem outro nome? Não, aí não vamos... Não, aqui fica complicado. Tem outro nome, sim, né? Meu Deus do céu. Então, via de regra, a inteligência artificial também deveria se aplicar no ambiente das decisões, né? Já que ela é tão prática, tão eficaz, vamos também prestar relevância para os juízes, para que ela seja utilizada também, não só para um lado, mas para o outro lado também, né? Os dois lados do balcão. Uma outra coisa, cara, que é interessante, vai ficar registrado também, é interessante. A inteligência artificial, se você não souber, você tem que ser o adestrador. Se você não souber adestrar a máquina, ela vai te iludir. Ela vai colocar jurisprudência, vai colocar o número e tal, vai conferir. Vai conferir. Se tiver errado, chama a atenção da máquina. Você errou aqui. Não quero que você erre, mas faça a coisa certa para te obedecer. A máquina tem que te obedecer. Então, eu já peguei a inteligência artificial, ela me dá decisões e colocar com parâmetro de jurisprudência do STF, do STJ, do tribunal não sei o quê, do tribunal não sei o quê. Aí eu vou conferir, não existe. Eu falo, assistente, você está de brincadeira comigo? Não, tá assim. Isso aqui não existe. Como é que você enfia esse troço aqui? Eu peço desculpas. Isso não implica uma perda de tempo, doutor? Então, mas você tem que estar atento, não pode deixar tudo que vir engolir, não. É isso que eu me refiro. O homem está acima da tecnologia, sempre. Exatamente. Ele tem que estar acima da tecnologia. A máquina faz o que o homem manda fazer, né? É uma ferramenta, ok, muito bom. Agora, guardadas, ressalvadas as circunstâncias.
A última palavra é do ser humano. Claro, com certeza, com certeza. A última palavra é do ser humano. Se você olhar a petição que você pediu para fazer e ela não estiver de acordo com a sua consciência, não admita. E ela refaz tantas vezes quanto você mandar. Até chegar num ponto que você... Não, agora, isso aqui... Aí parabenize. Parabéns. É isso que eu queria. Pronto. Fica registrado, porque é tudo por nome. É tudo por e-mail. Tem o seu e-mail lá, tem o seu nome. A máquina se acostuma a falar com você. Fica tudo registrado. Então, se você é um técnico que você está exigindo que a máquina te dê o resultado que você deseja, você é o dono, a palavra final é a sua. Fala, isso tá bom, parabéns, você parabenize. Isso tá ruim, você está fazendo coisa melhor do que isso. Eu sempre peço, quero uma petição elegante, criativa, educada e com termos jurídicos de nível elevado. Eu já dei para ela o que eu quero. Não adianta ela fazer coisa atravessada que eu não vou aceitar. Então a máquina se acostuma com o que você determina que ela faça. Esse é o grande risco. É o grande risco das ações de massa, como muito bem colocou o Dr. Joffre Caldas. As ações de massa é um risco enorme, enorme. Doutor, porque em detrimento do tempo. Eu quero economizar meu tempo porque é uma ação de massa, eu preciso distribuir essa ação né? Em detrimento do tempo, cai a qualidade. Vai cair a qualidade. Entende? Doutor Joffre Caldas, pode haver imprecisão na inteligência artificial? Olha, vou lhe dizer uma coisa, gente. Porque tem muito algoritmo, né? Não, é isso, porque o que é que acontece? Eu vou dar uma explicação mais ou menos científica. O que acontece é o seguinte, as máquinas, elas chegam um período que elas fadigam, né? Tem um desgaste. Não é diferente na questão dos algoritmos ou dos computadores. E outra coisa, as falhas podem vir através justamente da própria fadiga, ou, no caso, as falhas da inteligência artificial podem ser fabricadas. Não se iludam. Se fabricam, sim. Tá? Exemplos, clientes, a gente vê isso aí. Então, o que é que acontece? Na minha humilde opinião, há imperfeições, na inteligência artificial não é diferente, não será diferente na questão justamente do próprio desgaste da máquina. A diferença é a parte física e a parte, vamos dizer, a parte do software. O software também sofre desgaste. Doutor Hermenegildo, o doutor está nos ouvindo bem? Eu estou aqui com um problema na minha máquina novamente, mas estou ouvindo agora. Deixa eu lhe dirigir um questionamento aí. Considerações éticas. Nós já abordamos isso, inclusive, muito bem colocado pelo Dr. Carlos Alexandre. Elas são dilemas morais, né? Em alguns casos bastante complexos, podem estar além da capacidade do sistema da inteligência artificial, exigindo, obviamente, o julgamento humano. Mas a máquina poderia chegar perto dessas considerações de natureza ética disciplinar? Ou ela não entraria nesse ambiente? Nunca. Porque a ética é inerente ao ser humano. E máquina, ela é feita pelo ser humano. Veja só, a questão da AI, né? A IA, né? IA, a inteligência artificial, ela é 100% humana. Por quê? Porque é feito por homem, por nós. Sem o homem, não existe máquina. Então, ela é um auxiliar, apenas é um auxiliar desses profissionais. E aí, a ética vai depender de cada indivíduo que vai estar honrando ele mesmo, se ele está fazendo um trabalho real ou mentiroso, ou fantasioso, usando textos alheios, porque ele é um texto feito por ser humano, feito digitado, não tem como. Então, eu vejo esse instrumento não muito relevante para o profissional, porque, como o doutor Domingos falou agora, com muita propriedade, o doutor Domingos falou, Domingos da Paz, tem que ter conhecimento, um homem inteligente. Se ele não for um bom advogado, ele se perde com essa máquina. Então, eu fico assim, eu tenho minhas reservas
em face dessa inteligência artificial. Perfeito. Doutor Domingos da Paz, o neurocomportamento da máquina, pode-se dizer que ela tem? Não. Não. Hoje nós temos... Sabe por que desculpe eu interromper. Sabe por que lhe perguntei isso? Eles estão falando da implantação de neurônios humanos no aperfeiçoamento do comportamento da máquina para chegar perto do raciocínio lógico humano. Não, há um projeto nesse sentido, mas como é que eu posso falar? Eu vi um artigo, quando você faz a neurociência, você aprende várias coisas, dentre elas é o comportamento do cérebro. Então, o que eles querem fazer? Eles querem pegar uma máquina e colocar esse cérebro, adiantar esse cérebro da inteligência artificial numa máquina. Mas não há como fazer isso, porque o avanço da inteligência humana ainda é superior à inteligência artificial. A inteligência artificial, ela arrebanha dados e momentos, questão de segundos, ela despeja tudo aquilo de volta para você, coisa que a mente humana não o faz. Por quê? Porque tem tantas coisas que interferem nesse campo. Então, há um estudo em cima disso aí para tornar a máquina muito próxima de uma máquina humana. Mas, a palavra final é do homem ainda, porque o homem é que mantém o sentimento, que mantém a emoção, tá certo? Então, a máquina ela tem que servir ao homem. Então, o neurodireito, trazendo para a coisa jurídica, o neurodireito é exatamente esse comportamento, é o estudo do cérebro humano com o cérebro artificial. Então, você vai fazer a junção das duas coisas. E das duas coisas, você, o homem, você leva vantagem, porque você é o ser humano, você detém esse poder na mão de modificar. A palavra final é tua, embora a máquina ela vai comportar conforme você determinar que ela comporte. Pelo menos é isso que eu tenho visto. Reforçou meu raciocínio. Oi? Perfeito. Reforçou meu raciocínio, viu, doutor? Né? Maravilha. Pois bem, estamos chegando ao final, infelizmente, mais uma transmissão de hoje. E sendo inteligência artificial ou inteligência humana, nada substitui o cérebro humano. Nada. Não. Nada. Porque o sentimento, o perceber, o sentir, essas coisas da máquina não tem. Ela não te atrai para esse tipo de comportamento, porque o relacionamento máquina com máquina é números, é bits e bytes e pronto. Né? Diferente de toda a nossa relação humana, que é de sentimento, de percepção, de natureza muito humana. Nada substitui o homem. Então, que venha a inteligência artificial para nos emprestar os seus serviços na rapidez, né? Na busca da economia, mas não na essência. Jamais. Não. Haja visto que na hora que você está conversando com a máquina, você está programando ela para fazer uma petição ou elaborar qualquer outro tipo de documento, você fala para ela assim, aí você já vê a resposta dela, assim, qual é o seu sentimento, fala para a máquina, qual é o seu sentimento com relação a esse pensamento jurídico? Ela vai falar para você, eu não tenho sentimento, eu sou uma máquina. Ela fala para você isso. Então você vê que ela está se comportando como máquina. Daí você começa a extrair dela tudo aquilo que você deseja que uma máquina faça. Não pode exigir dela o comportamento humano. O comportamento humano é você, que é o detentor do poder de dominar a máquina. Perfeito. Doutor Hermenegildo, infelizmente, nós temos que nos despedir hoje. Mas na semana que vem estaremos de volta. Então, para as suas considerações. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, estar com os nobres colegas, mas dizer que realmente a máquina nunca vai superar o homem, isso é verdade. E dizer para os nossos colegas internautas que, principalmente os advogados, que mantêm firme na luta, que nós estamos a postos para defender a nossa entidade, doem quem doer, porque o nosso objetivo principal é libertar os advogados de todo o Brasil das amarras desta entidade que está escravizando os advogados de todo o Brasil.
Então, a advocacia é para pessoas pessoas sérias, éticas, honestas, que não pensam só em seus umbigos, e sim no coletivo. Então, a ANAB é este instrumento que nós temos, maior do que todos nós, nós temos que seguir rumo a esse nosso intento, esse objetivo maior, que é o bom andamento da advocacia brasileira. E aqui eu fico alegre de estar diante dos meus nobres doutores, doutor Domingos da Paz, um retorno brilhante, doutor Egídio, grande advogado, doutor Alexandre, nem se fala, o homem também, probo, doutor João Ficalda, grande advogado, grande policial da ativa, meu irmão também de farda, e doutor Carlos Schneider, esse nosso mestre, esse nosso homem probo, que não cansa de nos conduzir ao caminho correto, que é a liberdade de todos os advogados do Brasil. Boa noite a todos, que todos fiquem com Deus, e estamos juntos nesta luta até o final, ombreados com nossos verdadeiros advogados da lei maior. Boa noite a todos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, e tenho certeza que nós temos muito que lutar pela nossa advocacia. Meu irmão, doutor Domingos da Paz, a tribuna é sua. Eu quero agradecer de estar aqui novamente. Deixa eu fazer apenas um comentário. Não sabes da honra que eu sinto do teu retorno também. Eu fico lisonjeado. Eu tive afastado aí por motivos de estudos e de saúde também, e estou aí em pé e a ordem. Eu posso contribuir com muito mais coisas agora, porque eu fui buscar conhecimento para poder distribuir aos meus pares, para se tornar a advocacia cada vez melhor. Porque prevejo que o futuro da advocacia no Brasil, não pela extinta, eu acho que nasce aqui. Nasce aqui porque aqui tem novos horizontes espirituais, pensando na população, no direito social da pessoa. E eu sempre falo, não basta você ter a vontade de ser advogado, você tem que ser advogado, você tem que fazer da profissão um sacerdócio. Assim como fiz durante 53 anos jornalismo. Durante 53 anos eu dediquei minha vida para ser jornalista e fui um dos melhores. Se não fui o melhor, porque me faltou a capacidade de ter a sorte ou o privilégio de estar num grande veículo de comunicação. Mas trabalhei no Estadão, trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei aqui na Tribuna de Santos, trabalhei em grandes jornais. E me tornou um repórter, né, um jornalista aguerrido de ir buscar a situação, ou seja, aquele de campo, aquele que vai buscar. Então, o que eu posso falar? Que, dentre os colegas advogados, tem aqueles que estudam, tem aqueles que sabem interpretar uma jurisprudência, sabem interpretar um texto de lei, e tem aqueles que não sabem interpretar sequer o estatuto da associação da qual ele participa. Mal sabe interpretar o estatuto social do qual ele participa. E isto é lamentável. Como é que ele pode se dignificar a defender quem quer que seja, se ele mal sabe ler o estatuto do qual ele está inserido? Perfeito. Do qual está representando. Ele não precisa interpretar, basta ele ler. Sim, perfeito. E isso a gente tem visto no decorrer da vida da gente. Eu vejo colegas advogados pegar um texto de lei e não saber interpretar. Perfeito. E isso eu tenho visto a pessoa ter o estatuto e não sabe ler o estatuto, interpretar o estatuto. E aí bate no peito com toda a arrogância que ele é peculiar e diz, eu sou advogado. Oh, glória a Deus. Não é. Verdade. Não é essa vontade. Tem que ter muita vontade e sabedoria. Não é só vontade. Sabedoria é importante. E conhecimento. Eu desejo a todos uma belíssima semana, abençoada. E obrigado pela oportunidade, Carlos. Estou aqui, em pé e a ordem, tá certo? E se depender de mim, estamos na luta. Não vamos desistir do Brasil. Não para a nave. Para a nave, não. Perfeito, maravilha. Muito obrigado, doutor, mais uma vez pelo teu retorno. Doutor Carlos Alexandre Silveira Dias, meu grande irmão de farda, de academia, que honra tê-lo aqui também.
para as suas considerações antes de finalizar a nossa transmissão. Boa noite a todos. Mantenhamos-nos juntos, que ficaremos sempre fortes e saudáveis com esse conhecimento que temos quando temos essa live. Agradeço muito a todos vocês e ofereço aquilo que tenho. Muito frio para todos. Tá bem. Obrigado, irmão. Obrigado pela participação mais uma vez. Dr. Jofre Caldas, meu irmão, para as suas considerações. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de cada segunda-feira me enriquecer de bons fluidos, de boas energias e de conhecimento que a cada live me submete. Chega a ser até prazeroso, tá? Eu desejo a vocês um excelente começo de semana, tá? Os painelistas, os internautas associados da NAB e os associados da OAB que nos assistem também, tá? Um forte abraço a todos. É isso aí. Maravilha. Muito obrigado, meu irmão, por estar aqui conosco como todas as segundas-feiras. É uma honra integrar esse seleto clube de painelistas aqui em nossas segundas-feiras. Doutor Egídio Fernandes Maglia Neto, meu irmão. Meu grande presidente é a NAB RS. Que alegria de te ter aqui também. A alegria é minha. Quanta honra, quanta felicidade de ter nesse painel, nesse nosso encontro de hoje, pessoas tão gabaritadas e pessoas tão de alto teor de conhecimento. Eu quero ratificar o que foi dito aqui, que a tecnologia não vai estar acima do homem, nunca. O homem tem que estar acima daquilo que é proposto pelas ferramentas que são dispostas. Então, meus nobres colegas, eu acho que a tecnologia é salutar, ela é muito bem-vinda, venha corroborar na nossa atividade, na nossa labuta jurídica, mas o homem ainda tem que ter a emoção e a sensibilidade para saber sanar e buscar aquilo que é plausível para os seus clientes. De outra sorte, eu gostaria também de colocar aqui a questão do TRF4, que ainda continua fechado para as questões do nosso peticionamento eletrônico, que se faz necessário, é o nosso objetivo da nossa associação. E quero crer que essa semana deve abrir agora os novos contatos para que a gente dê seguimento àquela pauta que nós já havíamos elegido, que é o contato com os desembargadores. Sim. E, enfim, levar a termo e a cabo aquilo que se faz mais necessário. Muito obrigado por tudo, que Deus nos abençoe, com a graça do Senhor, sigamos juntos. Muito obrigado a todos vocês, aos nossos internautas e a toda a nossa comunidade jurídica. Uma boa noite. Boa noite, doutor Egídio. Mais uma vez dizer o quanto eu me sinto honrado de tê-los aqui todas as segundas-feiras. Aos nossos internautas que estão realmente voltados para a construção de uma grande sociedade, minhas homenagens. E muito obrigado por estar aqui conosco. Uma saudação muito especial ao Raul von Millen, o homem do agro, né, que tem nos trazido muita informação através do canal da Cassandra. Então, e a Cassandra também hoje, infelizmente, não pôde estar conosco por motivos óbvios. Que Deus os abençoe. Abençoe os internautas. Segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta com mais uma transmissão da nossa ANAB. Um detalhe que eu não posso me esquecer, importante. Não só o TRF4, doutor Egídio, mas todos os 6 TRFs do Brasil serão visitados. Sim. Todos 6. Sim. Boa noite a todos. Com certeza. Uma boa noite. Boa noite a todos. Até semana que vem, se Deus assim permitir.